Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro O Obreiro Aprovado, o Ministério do Servo Bom e Fiel, do nosso irmão Braia, publicado pela editora Vida Cristã. Vamos ler hoje o capítulo 8, que diz o seguinte: Como estudar a Bíblia? Abre aspas. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Fecha aspas. Lucas 6:39. O aviso de Jesus alerta para a possibilidade do professor da Bíblia e seus alunos caírem espiritualmente por falta de conhecimento e visão. É notório o abuso feito com o estudo da Bíblia. Contudo, o método certo de estudo bíblico corrige o problema e afasta o perigo de desvio e queda. O bom estudo da Bíblia leva a mais fé e mais o que dizer a outras pessoas, a dá certeza de ensinar a sã doutrina de Cristo, aquilo que faz bem a todos sem qualquer contraindicação. O método correto de estudo bíblico garante a influência do Espírito Santo. O Espírito é o responsável pelas Escrituras e, aprendendo e ensinando a palavra de Deus em vez de uma palavra humana, assegura que será ouvida a voz do Espírito de Deus. Esta constatação anima para preservar o ministério cristão. O obreiro não prega sua opinião e depois duvida da eficácia das suas ideias, porém prega a mensagem verdadeira de Deus descoberta pelo bom estudo da Bíblia e, por isso, se anima para pregar ainda mais. Paulo escreveu aos Tessalonicenses sobre a sua pregação naquela cidade, abre aspas, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em nós, os que credes. Fecha aspas. 1 Tessalonicenses 2:13. O método de estudo consiste em 5 passos: texto, contexto, palavras, ideias e paráfrases. É preciso seguir estes passos em ordem para obter o resultado desejado. O obreiro precisa evitar a pressa que faz com que ele pregue qualquer estudo pronto ou qualquer comentário e apresente como palavra de Deus o conteúdo desses trabalhos. O obreiro precisa fazer seu próprio estudo primeiro e só no fim do processo comparar suas conclusões com o estudo pronto e comentários. Subtítulo: a leitura cuidadosa e repetida do texto inicia o método de estudo bíblico. O texto é a passagem bíblica para ser estudada. Antes de pegar qualquer livro ou comentário, o próprio obreiro faz um exame pormenorizado da passagem. Em primeiro lugar, esta leitura busca o entendimento básico do texto. Inclui compreensão de quem fala, a quem, sobre o que e também entendimento inicial dos termos usados. Pensar que Paulo escreveu o Evangelho de Mateus ou que remissão é o que acontece a pacientes com câncer somente dificulta o entendimento do trecho. Leituras repetidas para pegar as nuances em várias traduções e no grego, se possível, é como com um bom dicionário em mãos serve para executar o primeiro passo. Em segundo lugar, as leituras estabelecem a estrutura do texto em termos gramaticais e literários. Observa-se primeiro a
divisão em frases e parágrafos para ver a sequência de ideias apresentadas. As partículas de conexão, como pois e portanto, fornece pista valiosa sobre a ligação das sentenças e pensamentos. Tipo literários também esclarece como fazer o estudo posterior. Se é evangelho, narrativa histórica, carta ou apocalipse. Se é prosa ou poesia, se é discurso, profecia, parábola, alegoria, provérbios, exortação ou linguagem simbólica. Com o primeiro passo, a leitura cuidadosa do texto, o obreiro conhece pessoalmente a passagem bíblica e está pronto para vê-la no seu contexto. Sua impressão inicial é geralmente do texto guia todo o resto. Sua impressão inicial e geral do texto guia todo o resto do estudo. Subtítulo: O conhecimento do contexto garante a interpretação verdadeira do texto. O segundo passo do método de estudo bíblico esclarece o sentido correto do texto porque o insere no ambiente certo, seu contexto histórico, literário e espiritual. A definição correta das palavras no texto vem do contexto porque mostra o uso feito das palavras. Até passagens difíceis são entendíveis dentro do seu próprio contexto. O contexto é o ambiente da passagem bíblica. É composto dos versículos que vêm antes e depois no livro estudado. É o mundo que rodeia a passagem, sendo também o mundo do escritor e primeiros leitores do texto. Contém elementos históricos, culturais, literários, linguísticos e espirituais. Existem duas maneiras básicas para determinar o contexto. A primeira faz e responde a 6 perguntas sobre o texto. Quem? Escreveu, falou, foi retratado. Para quem? Foi escrito, foi dirigido. Quando? Foi escrito, aconteceu. Onde? Foi escrito, foi lido, aconteceu. Como? Foi escrito, falou, foi recebido. Por quê? Registrou, fez, falou, sentiu, ensinou. A segunda maneira procede por etapas, começando com o específico sobre o texto e anunciando e aumentando o entendimento para o geral. O parágrafo, o capítulo, o livro, o testamento, a Bíblia, como um todo e a época e o mundo do autor, leitor, fatos narrados. As ferramentas usadas no estudo do contexto são a Bíblia, a concordância bíblica e obras de referência sobre a Bíblia. O estudioso passa tempo observando a evidência que a Bíblia traz sobre o contexto. Para começar, ele pesquisa termos-chave, nome, locais, doutrinas, na sua própria memória ou na concordância bíblica. Há também livros de referências que retratam as condições do mundo bíblico como introduções à Bíblia, manuais bíblicos, dicionários bíblicos, enciclopédias e as seções iniciais dos comentários. As obras de referência devem ser consultadas somente depois do estudo próprio do contexto, para não induzir a erros doutrinários, muitas vezes presentes em livros sobre a Bíblia. Um bom entendimento do contexto garante o entendimento certo do texto, porque o insere no seu próprio ambiente e faz o estudo dentro deste ambiente. Interpretações errôneas surgem quando o contexto do estudioso moderno deturba o contexto original. Subtítulo: O terceiro passo, o estudo das
palavras importantes do texto. Fornece os dados para entender a passagem. Palavras são os versículos de entendimento empregados na Bíblia. Portanto, é preciso manter bem o significado de cada uma. Palavras mudam de significado e, por isso, é necessário descobrir a definição bíblica e, mais precisamente, a definição dentro do contexto. O obreiro faz o estudo de palavras somente depois dos passos do texto e contexto e de conhecer bem o mundo que cerca a palavra a ser estudada. Palavras bíblicas se definem pela própria Bíblia. Na concordância bíblica, há a lista de ocorrências da palavra. Vendo cada vez que ocorre e qual o significado em cada passagem, o estudioso constrói uma definição bíblica da palavra. Atenção especial se presta ao uso do mesmo livro e em outros livros do mesmo autor. Depois deste estudo independente, faça pesquisas em dicionários apropriados, grego-português e bíblicos. Estas obras contêm recursos ricos para confirmar e ampliar a pesquisa já feita. Finalmente, o obreiro escolhe o melhor significado para o contexto. Esta definição explica a ideia espiritual do trecho e abre a porta ao entendimento correto. No quarto passo, o estudo das ideias do texto. O obreiro verifica a veracidade dos resultados do estudo. Ele se pergunta se as descobertas feitas nos outros passos estão conforme com as doutrinas claras da Bíblia. Sendo a Bíblia uma unidade orgânica, haverá sempre concordância e nunca contradições. Busca-se neste passo do método de estudo bíblico a compreensão do pensamento do texto bíblico. O estudo das ideias se faz em duas etapas. Na primeira, o estudioso busca referências bíblicas sobre o tema ou doutrina que sobressai do estudo da passagem. Estas referências vêm da sua memória, recordando onde há ensino semelhante, além da concordância bíblica e das referências nas margens ou pé de página das várias edições da Bíblia. O ensino claro destas referências bíblicas servem para confirmar ou modificar as ideias do presente estudo. É a Bíblia interpretando a própria Bíblia. A segunda etapa é a consulta de livros sobre o assunto ou passagem. O dicionário bíblico traz informações sobre milhares de ideias bíblicas. Comentários sobre livros da Bíblia debate as ideias principais do trecho. É sobre esta etapa que o obreiro consulta comentários, aproveita a riqueza de informações sem se prejudicar por possíveis desvios doutrinários, porque já fez seu próprio estudo e dificilmente será enganado. Nesse quarto passo, todos os dados conseguidos nos passos anteriores são compilados e verificados doutrinamente. O estudo está completo, falta somente a maneira entendível de apresentação das conclusões. O subtítulo: O obreiro demonstra na paráfrase que realmente entende a passagem e pode colocá-la em suas próprias palavras. Este quinto passo prova a eficácia de todo o trabalho anterior. A paráfrase é o resultado do estudo feito. Parafrasear é traduzir e explicar o texto nas palavras e estilo do obreiro, sem seguir literalmente a versão da Bíblia usada. Aplica-se também a passagem às necessidades modernas, com fidelidade à mensagem e intenções originais. O nome mais conhecido da paráfrase é sermão ou aula bíblica. O estudioso tem de fazer a paráfrase para utilizar em termos práticos
o estudo feito. Por exemplo, se uma aula sobre Romanos 3, o obreiro fala propiciação, cada vez que ocorre o termo, nem ele nem seus ouvintes saberão o significado do texto. Ele precisa urgentemente parafrasear propiciação, um termo importante, mas pouco conhecido. Este exemplo mostra que a paráfrase verifica se há realmente entendimento do texto. Se é uma mensagem prática, é dado a mensagem. Se é a verdade, é bem ilustrada. E se o significado fica compreensível para todos. Pelo primeiro 4 passos, o obreiro entende a verdade do texto estudado e, pela paráfrase, transmite este conhecimento aos ouvintes. O obreiro prepara a paráfrase da seguinte forma: 1. Depois de fazer um bom estudo do texto, dialoga-se com o texto, refletindo e meditando sobre a verdade apresentada. 2. Preservando as ideias originais da passagem, é preciso traduzi-la em linguagens corriqueiras, explicando-as e contextualizando-as. 3. Pondo a mensagem em forma final, é necessário organizar e resumir os pensamentos, aplicando-as à atualidade. Conclusão: o bom estudo da Bíblia salva o obreiro e aqueles influenciados por ele. O entendimento certo da Escritura e a apresentação clara desta verdade encontram em corações bons e desejo de obedecer totalmente a Deus. Contudo, a obediência não será cega, porque o estudo adequado da Bíblia ilumina o caminho certo. O uso do método de estudo bíblico livra o obreiro do perigo de ensinar doutrinas falsas, absorvida de comentários e outros livros sobre a Bíblia. Em vez de ser escravo dessas fontes de informação, ele tem liberdade para fazer um estudo independente, com a certeza que os resultados serão razoáveis e de acordo com a mensagem. O domínio intelectual dos teólogos e especialistas termina e a porta para a obediência à vontade completa de Deus, revelada na Bíblia, se abre. Obrigado por acompanhar a leitura. Depois a gente vai ver capítulo 9, pregação bíblica. Se você está gostando desses vídeos que fala sobre o obreiro aprovado, deixa um like, compartilha esse vídeo com mais pessoas, para que todos nós possamos aprender cada vez mais como ser um obreiro aprovado, tá bem? Se você quer um estudo pessoal, vou deixar meu e-mail aqui, é ronaldozm@gmail.com, tá na descrição do vídeo também. Terei a maior felicidade de estudar a Bíblia com você, tá bem? Ou pessoalmente ou pelo WhatsApp, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?